Uma boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, no seu lar, em nome de Cristo Jesus. Eu gostaria, para nossa meditação nesta noite, ler em Marcos capítulo 16, dos versos 9 ao 11, e nos diz assim a palavra do Senhor. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Eu tenho um livro na minha estante, que não são poucos os livros que eu tenho, há um que tem o título de Encontros com o Ressuscitado. Fala sobre os encontros especiais que o autor teve com Cristo em diversas ocasiões. Mas o título desse livro me inspirou para analisar alguns encontros de pessoas que tiveram contato com Jesus após a sua ressurreição. E como vocês devem ter percebido, o primeiro que eu gostaria de trazer para nós hoje é Maria Madalena, o encontro que Jesus teve com Maria Madalena. Mas quem era Maria Madalena? Bem, nós podemos analisar um pouquinho o seu passado. Ela foi possessa por 7 demônios, conforme o versículo 9, né? Havendo Jesus ressuscitado, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Né? Hoje, muitas pessoas continuam escravizadas pelo pecado, por angústias, medos, lutas e outras situações, assim como Maria Madalena esteve escravizada por aqueles 7 demônios. Mas ela foi curada após um encontro com o Senhor Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, os versos 1 e 2, nós podemos ler: Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Assim como Jesus curou essas mulheres citadas, inclusive Maria Madalena, hoje Jesus deseja curar muitas pessoas que precisam de cura de enfermidades, precisam de libertação das suas almas, precisam ser curadas não somente do corpo, mas também da alma. Ele é o mesmo Jesus que curou aquelas pessoas no passado, está vivo e hoje pode curar você, se você estiver necessitando de algum tipo de cura. Maria Madalena, através daquele encontro no passado com o Senhor Jesus, teve a sua vida transformada. Ela passou, após a sua cura, a seguir a Jesus como uma discípula. E ela realmente houve uma grande transformação na vida de Maria Madalena. Ali no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 40 e 41, nós lemos: Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José,
e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e o serviam. Nós podemos perceber com isto que Madalena, agora nesse texto, ela está vendo a crucificação de Jesus lá na cruz pelos romanos. Ela estava ali presenciando, mas desde o momento que ela teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, ela foi transformada e ela seguia Jesus e ela o servia em todas as ocasiões que fosse possível para ela. Nós vemos que quando alguém tem um encontro com o Senhor Jesus, assim como Maria Madalena tem não somente o perdão dos seus pecados, mas também ela tem a sua salvação, essa pessoa tem a sua vida totalmente transformada e o seu desejo passa a ser servir ao seu Senhor, ao seu Salvador. A surpresa, nós podemos ver a experiência que Maria Madalena teve com Cristo Jesus ressurreto. Então, a surpresa de achar o túmulo vazio, junto com as outras, após o terremoto e a remoção da grande pedra. Lá em Mateus, relatado em Mateus 28, 1 a 4, nós podemos ler ali naquele texto exatamente isto, né? Nos diz assim a palavra do Senhor: ao findar o sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Né? Nós vemos que elas presenciaram esse relato, e assim como os soldados, elas devem ter sido tomadas de um grande medo, mas elas recebem o consolo dos anjos. E nos diz ali o versículo 5, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Né? Então, elas estavam ali e dentro daquela situação de terremoto, de ver os guardas caídos no chão, de ver a pedra removida, elas estavam também assustadas com tudo aquilo. Mas o Senhor enviou o seu anjo que deu esta mensagem para Maria Madalena e as outras mulheres: não temais. E logo depois, esse mesmo anjo dá uma missão para elas. Disse: ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Muitas vezes nós estamos com medo das situações pelas quais vivemos. São às vezes incompreendidas e têm nos chegado de surpresa, né? Como esta pandemia, esse coronavírus. Muitos estão assustados, temerosos, muitos estão sem saber o que fazer. Mas o Senhor continua dizendo para nós: não temais, não temais. Por quê? Porque Jesus Cristo está vivo. E se elas não precisaram ter medo, você também não precisa ter medo. Porque o Senhor Jesus está conosco, vivo, todos os dias até a consumação dos séculos. Aquelas mulheres foram informar os discípulos, mas nós percebemos através do texto da palavra de Deus, o texto paralelo, que Maria Madalena voltou, ou ficou lá, ou ela voltou depois de encontrar os discípulos. Nós sabemos pelo relato que Pedro e João foram até o sepulcro e retornaram
onde estavam os demais discípulos. Mas Maria Madalena permaneceu ali. Maria Madalena ficou onde estava o sepulcro. Ficou ali tentando achar o Senhor Jesus. Eu creio que sem entender o fato da ressurreição, talvez tenha sido meio assim inconcebível para ela poder entender, porque ela vira o seu Jesus, vira o seu mestre morto lá na cruz. Mas lá em João nós temos o relato de que ela estava ali no sepulcro, chorando muito. E apareceu um anjo, ou dois anjos, que falavam para ela e dizendo: por que choras? Veja o local onde puseram o Senhor Jesus. Né? Então ela responde: eu estou chorando porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Né? Então ela ouviu alguém falando atrás dela: por que choras, mulher? E ela, voltando-se, não reconheceu que era o próprio Senhor Jesus. E ela disse: se tu o levaste, diga onde pusestes para que eu o leve. Né? E nós vemos aqui que Maria Madalena teve um grande privilégio. Ela foi a primeira pessoa que viu o Senhor Jesus ressurreto, vivo. Né? Ela estava ali, vivo, conversando com ela. Né? Isto me leva a pensar que o Senhor sempre se manifestará àqueles que desejam vê-lo muito, né? Realmente querem encontrar Jesus. E nós lemos na palavra de Deus que o próprio Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Maria Madalena voltou ali no sepulcro e encontrou-se com Cristo vivo, né? Jesus alegra o coração dela, chamando-a pelo seu nome, Maria. E a reação dela é reconhecer a voz do Mestre e dizer: Mestre, né? E era uma mulher. O fato interessante é isto: Maria Madalena era uma mulher. A primeira pessoa a quem Jesus apareceu após ressurreto foi uma mulher. Isto nos fala claramente que o Senhor, que Deus também valoriza a mulher. Primeiramente, aquelas que o amam e o seguem. Isso aconteceu numa época onde a mulher era totalmente marginalizada, discriminada, deixada de lado pela sociedade. E Maria Madalena não foi a única pela a qual Jesus realmente valorizou e se manifestou. Né? Em vida, nós podemos ver a mulher samaritana, podemos lembrar também aquele encontro de Jesus com a mulher adúltera, que foi pega no ato de adultério. Jesus não a recriminou, apenas diz: vai e não peques mais, eu também não te condeno. Nós podemos lembrar aquela mulher que fazia anos que estava encurvada e não podia se achegar para adorar a Deus. E Jesus a chama e cura, restaura a sua saúde. Nós vamos encontrar na vida de Jesus muitas outras mulheres que fizeram parte da vida e do ministério de Jesus. Podemos lembrar também a Marta e Maria, que foram importantes, né? E fizeram também parte importante na família. Maria se interessando em aprender, e Marta também servindo, né? Então, nós podemos ver que Maria Madalena teve esse privilégio. Primeira pessoa que se encontrou com Jesus vivo, ressurreto. Nós sabemos que Jesus depois apareceu a outras pessoas, né? Inclusive, ele se manifesta nos nossos dias.
Temos tido relatos de pessoas que viram o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus próprio se manifestou a eles nos nossos dias, né? E quando isso acontece, há propósito, há grande propósito. Mas precisamos também lembrar o que Jesus disse para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Maria Madalena, depois de se encontrar com o Senhor Jesus, recebe também uma renovação da sua incumbência de anunciar a sua ressurreição aos discípulos. É interessante este encontro que Jesus tem com Maria Madalena. Nós não sabemos sobre Maria Madalena após este encontro especial que teve com o Senhor. A Bíblia não relata outros fatos a respeito de Maria Madalena, mas nós podemos supor que ela foi uma das fortes testemunhas do Cristo ressurreto até o fim dos seus dias. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida transformada e também a cumprir a nossa missão evangelizadora. Que nós possamos ter a prática de encontrar-nos com Jesus, encontrar-nos com Cristo ressurreto a cada dia, através da leitura da palavra, através da oração. Nós podemos levar uma vida de encontros pessoais com nosso Mestre Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor te abençoe e que você possa, ainda neste dia, sentir o toque do Senhor Jesus na sua vida, para a honra e glória do seu nome. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está vivo. O Senhor se manifestou a Maria Madalena, aos discípulos, e nós vamos ver, Pai, outros encontros que o Senhor teve com algumas pessoas. O Senhor um dia teve um encontro pessoal comigo, e eu entreguei a minha vida a Ti, assim como muitos daqueles que estão me ouvindo fizeram. Por isso, ó Pai, eu te louvo, porque a Tua presença é uma realidade. Sê Tu, Pai, com cada pessoa que está me ouvindo. Sê com cada família, que eles possam sentir a Tua presença, mesmo sem vê-lo, que eles possam sentir o toque do Senhor na sua vida, no seu lar. Pai, cuida de cada um de nós. Dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu poder, dá-nos, Senhor, a certeza, Pai, de poder estar antevendo a glória que vamos usufruir na Tua presença. Que esta esperança seja viva e uma realidade na vida de todos nós, para poder Te servir em espírito e em verdade, glorificar o Teu nome e propagar o Evangelho da paz. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o amor eterno e sublime do Pai, e as consolações e a unção do Espírito Santo, seja sobre a tua vida e sobre o teu lar, hoje e sempre, e sobre toda a igreja espalhada na face da terra, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe.